E o relógio já marcava fim de noite no Brasil enquanto a madrugada tomava conta da Europa quando veio a notícia que incendiou o noticiário rubro-negro. Emerson Royal, lateral direito que pertence ao Milan, disse sim ao Flamengo. Isso mesmo. O jogador que já vestiu a camisa do Barcelona, passou pelo Betis, teve uma passagem pelo Tottenham e voltou à Itália, agora está muito perto de vestir o manto sagrado. A negociação está avançada, o Flamengo já apresentou um projeto concreto e Emerson gostou do que ouviu, ao ponto de mandar interromper a negociação que ele já tinha com o Beşiktaş da Turquia. A direção do Flamengo foi rápida e direta, mostrou os planos, mostrou o que pretende e explicou a situação atual do elenco, principalmente com a iminente saída de Wesley, que está prestes a embarcar rumo a Roma. E aí, com o cenário colocado na mesa, Emerson Royal disse o famoso "estou dentro". E não tem como não se empolgar com essa notícia, principalmente porque ela chega num momento em que o Flamengo vem embalado dentro de campo. A vitória de ontem contra o Red Bull Bragantino teve cara de afirmação. Um jogo complicado, um cenário adverso, e o time mostrou personalidade. Desde que o Bragantino subiu da Série B para a elite do futebol brasileiro, o Flamengo não conseguia vencer em Bragança Paulista. Já teve empate, já teve derrota magra, já teve goleada sofrida. Mas vencer nada. Ontem esse tabu foi quebrado. E foi quebrado com estilo de virada, mostrando força coletiva, mexidas certeiras e com destaque para jogadores que até então não vinham sendo os grandes protagonistas. O jogo começou amarrado, com o Flamengo tentando controlar o ritmo, mas o segundo tempo mal tinha começado e o Bragantino abriu o placar. Foram apenas 8 segundos de bola rolando e o gol adversário já estava na rede. Um choque. O tipo de gol que desmonta qualquer estratégia. Mas não esse Flamengo. O time botou a bola no chão, respirou e voltou a construir jogadas com paciência. A entrada de Matias Vina, por exemplo, mudou a dinâmica da partida. O lateral uruguaio entrou com muita intensidade, deu profundidade pelo lado esquerdo e ajudou a encaixar o time ofensivamente. Alan também entrou muito bem. E aí o gol de empate veio com o Léo Pereira de cabeça, um zagueiro que vive grande fase e que tem sido importante nas duas áreas. Depois disso veio o segundo gol, o gol da virada, que teve gosto de despedida. Wesley, o lateral direito que está de malas prontas para Roma, marcou. E não poderia ter roteiro melhor. O garoto da base, que foi ganhando espaço aos poucos, que se firmou como titular, agora vive seus últimos momentos com a camisa rubro-negra e se despede com gol. Um gol que vale 3 pontos, que quebra tabu e que pode ter sido seu último ato pelo Flamengo. A negociação com a Roma é a maior da história do clube. Em valores reais são 30 milhões de euros, sendo 25 fixos e 5 em metas, o que representa quase 200 milhões de reais. E claro, uma venda desse porte exige cautela. O Flamengo não quer mandar Wesley embora antes de ter um substituto. Por isso está atualizando a Roma diariamente sobre o andamento da contratação de Emerson Royal. O plano é esse: garantir o novo reforço para então liberar o lateral revelado na base. E se essa parte fora de campo já movimenta os bastidores, dentro de campo o clima é de decisão a cada rodada. A vitória contra o Bragantino, somada ao empate do Cruzeiro com o Corinthians, deixa o Flamengo colado na liderança. Cruzeiro tem 34 pontos, Flamengo vem logo atrás com 33, mas com um jogo a menos. Ou seja, se vencer esse jogo pendente, retoma a liderança. O Palmeiras aparece em terceiro com 29 pontos, também com um jogo a menos. Bragantino fecha o G4 com 27. E logo atrás vem o Botafogo e o Bahia, ambos com 25. O Botafogo crescendo pelas beiradas, sempre perigoso, e o Bahia, que por estar envolvido na Sul-Americana não entrou em campo nessa rodada. Agora o foco do Flamengo é o duelo contra o Atlético Mineiro no Maracanã no próximo domingo. Um jogo que promete ser quente. O Galo é sempre um adversário complicado e o Flamengo sabe da importância de manter a sequência de vitórias para continuar firme na briga pelo título. O Campeonato Brasileiro é uma maratona de 38 rodadas e o que realmente importa é cruzar a linha de chegada em primeiro. Cada ponto somado agora faz diferença lá na frente. É jogo a jogo, rodada a rodada, e o Flamengo tem elenco, estrutura e torcida para encarar esse desafio com ambição. Mas voltando ao assunto do momento, Emerson Royal. O lateral de 25 anos com passagens por grandes clubes europeus também já foi convocado para a seleção brasileira e chega com bagagem. A ideia inicial do Milan era emprestá-lo ao Beşiktaş.
O Flamengo entrou nesse cenário, apresentou o projeto e o jogador pediu para que as conversas com os turcos fossem interrompidas. Existe sim a possibilidade de o Flamengo conseguir um empréstimo com o Milan nos mesmos moldes da negociação que estava sendo feita com o Beşiktaş. Seria uma solução menos custosa no curto prazo. Mas se o Milan não aceitar emprestar, o clube carioca estaria disposto a pagar até 9 milhões de euros. E aí mesmo assim o negócio seria vantajoso porque o valor da venda de Wesley cobre com sobras essa quantia, deixando mais de 15 milhões de euros no caixa. Seria um movimento inteligente, reforça a posição e ainda lucra pesado. E no meio de tudo isso tem mais um nome circulando forte nos corredores da Gávea: Jorge Carrascal. O meia colombiano é um desejo antigo da diretoria. A negociação com o Dínamo de Moscou avançou, recuou, foi retomada, paralisada de novo, um verdadeiro vai e vem. O Flamengo já tinha alinhado valores com o clube russo, o jogador inclusive estava pronto para viajar ao Brasil, mas aí começaram a surgir exigências adicionais. Valores extras, cláusulas a mais, reajustes inesperados. Foi aí que o Flamengo resolveu botar o pé no freio. Não aceitou o que considerou abusivo e paralisou tudo para renegociar. O acerto com o jogador está mantido. A dificuldade agora é com o Dínamo e os intermediários da negociação que seguem tentando empurrar novos termos. O clube carioca deixou claro que não vai entrar em leilão e que só avança se as condições forem respeitadas. A janela está aberta, mas o tempo corre. A verdade é que o Flamengo está se movimentando com inteligência. Vende bem, tenta repor com qualidade e ainda busca reforçar o elenco em outras posições. O torcedor quer títulos e a diretoria sabe disso. Por isso a ideia é não perder competitividade mesmo com saídas importantes. E o time dentro de campo vai respondendo. A vitória contra o Bragantino foi mais do que 3 pontos. Foi quebra de tabu, foi afirmação de grupo, foi resposta diante de um cenário que parecia difícil. A comemoração dos jogadores mostrou isso. A entrega, a postura, a vontade. Esse é o espírito que a torcida quer ver. E esse é o Flamengo que pode brigar até o fim pelo título brasileiro. Agora a expectativa fica por conta da oficialização das negociações. Emerson Royal já deu o sinal verde. A bola agora está com o Milan e com a diretoria do Flamengo, que trabalha nos bastidores para sacramentar esse reforço de peso. E claro, tem que resolver também a situação do Carrascal, que ainda pode pintar como um grande nome para o meio-campo. O torcedor acompanha tudo com atenção porque sabe que cada peça faz diferença na caminhada rumo ao topo. E no meio desse turbilhão de notícias, o que não falta é movimentação. Jogo atrás de jogo, negociação atrás de negociação e o Flamengo no centro de tudo. Seja vencendo dentro de campo ou se articulando fora dele, o clube segue sendo protagonista. E com o Maracanã prestes a receber mais um jogão, o clima é de decisão. Porque cada ponto conta, cada detalhe importa. E como sempre a nação vai junto, empurrando, cobrando, apoiando. Esse é o Flamengo. E se a primeira parte da semana foi marcada por um turbilhão de emoções com a vitória suada, com o gol de despedida de Wesley e com a novela envolvendo Emerson Royal ganhando novos capítulos, a segunda parte promete ainda mais intensidade. A negociação, que parecia bem encaminhada com Jorge Carrascal, acabou ficando travada por detalhes financeiros e a insistência de intermediários em alterar cláusulas no momento decisivo. O jogador, que já manifestou interesse em vestir o manto sagrado, se viu no meio de uma guerra fria entre o Flamengo e o Dínamo de Moscou, que começa a demonstrar resistência em liberar o atleta nas condições inicialmente combinadas. A verdade é que o Flamengo não vai se curvar. O clube mantém a postura firme e deixa claro: ou respeitam os termos ou a negociação morre na praia. E essa postura é cada vez mais comum na gestão atual. A prioridade é contratar bem, mas sem entrar em leilões, sem abrir mão do planejamento financeiro. A urgência por reforços, claro, existe. Mas ela não pode ser maior que a responsabilidade. E nesse meio tempo, enquanto Carrascal aguarda a definição, enquanto Milan analisa a proposta de empréstimo por Emerson Royal ou a possibilidade de venda definitiva, o Flamengo prepara o terreno para o que será mais um grande teste dentro de campo. No domingo, o Maracanã será palco de um confronto direto. Um clássico interestadual, um duelo cheio de história contra o Atlético Mineiro. E não é apenas mais um jogo. É um confronto que pode recolocar o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, dependendo da combinação de resultados e, claro, de uma vitória.
A expectativa é de casa cheia de ambiente pulsando daquele tipo de clima que só a torcida rubro-negra sabe criar. Porque o torcedor sente que o momento é crucial. A arrancada está em curso, o time responde e agora é a hora de empurrar ainda mais. E não tem como falar dessa sequência sem destacar o papel do técnico. A forma como o elenco foi ajustado às mexidas pontuais que tem surtido efeito e principalmente a capacidade de leitura de jogo durante as partidas. O Flamengo passou a controlar mais os jogos, errar menos passes bobos, dosar melhor a intensidade e ser letal nos momentos certos. Contra o Bragantino, mesmo saindo atrás com um gol relâmpago, o time não perdeu o controle emocional. Isso mostra a maturidade. Mostra um elenco que está cada vez mais fechado, mais consciente do seu papel, mais preparado para o tipo de desafio que o Campeonato Brasileiro impõe. O torneio nacional é traiçoeiro. São 38 rodadas, campos diferentes, estilos diferentes de jogo, viagens longas, pressão constante, torcidas cobrando, clima político nos bastidores, janela de transferência mexendo com o elenco. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. E o Flamengo, com seu elenco estrelado, acaba sendo o alvo de todos. Cada clube que enfrenta o Mengão entra com o dobro de vontade. Quer aparecer, quer derrubar o gigante. E é por isso que cada ponto conquistado tem um peso maior. Não é só vencer. É resistir a tudo que está em volta. E por isso reforçar o elenco com nomes como Emerson Royal e Carrascal é mais do que necessário. Não se trata apenas de qualidade técnica. É questão de profundidade, de ter alternativas, de ter peças prontas para manter o nível alto quando a maratona cobrar fisicamente. E no meio dessa engrenagem não dá para ignorar o papel da diretoria. A venda de Wesley por 30 milhões de euros, além de histórica, mostra como o clube está se posicionando no mercado. Vende caro, exige valorização dos seus ativos, não entrega de graça. E ao mesmo tempo busca reposições que façam sentido, que mantenham o patamar do elenco. Emerson Royal, por exemplo, não é um nome qualquer. É um lateral de Copa do Mundo com rodagem na elite da Europa, com bagagem de sobra. E ainda em idade de evolução. Não chega só para compor elenco. Chega para jogar, para decidir, para assumir a camisa titular. Se a negociação se concretizar nos moldes de empréstimo, então melhor ainda. Reforço de peso com baixo impacto imediato no orçamento e que pode, dependendo do desempenho, ser adquirido em definitivo mais adiante. Estratégia que mostra visão. Agora, voltando um pouco ao campo, é preciso falar também do crescimento individual de alguns nomes. Léo Pereira vive um momento especial. Além da segurança defensiva, tem sido uma arma ofensiva em bolas paradas. Já são alguns gols marcados de cabeça, aproveitando bem sua impulsão e o bom posicionamento dentro da área. Matias Vina, que demorou a engrenar, agora parece ter encontrado o ritmo ideal. Foi fundamental no jogo contra o Bragantino. Deu profundidade, ofereceu opção no apoio e fechou bem os espaços atrás. Alan, outro que vinha sendo cobrado, respondeu com intensidade e bom posicionamento. Essas peças são fundamentais quando pensamos em longo prazo. Porque o Brasileirão não se ganha com 11. Se ganha com elenco. Com banco forte. Com variação. E é isso que o Flamengo vem construindo. E enquanto isso, o mercado segue se movimentando. Além das duas negociações principais, surgem rumores de saídas e possíveis chegadas. Mas por enquanto a diretoria tem se mantido focada nessas prioridades: resolver a lateral direita com a chegada de Emerson e reforçar o meio com Carrascal. Todo o restante depende do desfecho dessas duas situações. E do desempenho do time nos próximos jogos. Porque se vier uma sequência de vitórias, a confiança sobe, o ambiente melhora e as decisões se tornam mais claras. Mas se tropeçar, o clima pode mudar rápido. É por isso que cada partida é uma espécie de termômetro emocional. E o próximo compromisso contra o Galo promete ser um desses jogos de carga alta que testam o psicológico, que exigem mais do que técnica. É coração, é entrega, é vontade. O Flamengo sabe disso. O elenco sabe disso. E a comissão técnica também. Por isso a preparação para esse confronto tem sido feita com todo cuidado. Recuperação física, ajustes táticos, análise do adversário. O Atlético Mineiro não vive seu melhor momento, mas tem elenco forte. Hulk, Paulinho, Zaracho, Bataglia, nomes perigosos que podem decidir o jogo em uma jogada. Por isso, atenção total.
O time rubro-negro vai precisar repetir o que fez em Bragança Paulista, ter paciência com a bola, acelerar nos momentos certos e principalmente não perder o foco se sair atrás no placar. Porque o Maracanã vai estar pulsando, vai empurrar do início ao fim, e o que o torcedor quer ver é um time que honre essa energia, que lute até o último minuto. Enquanto isso, nas redes sociais a torcida debate intensamente a possível chegada de Emerson Royal. A maioria prova ver com bons olhos a contratação de um jogador experiente, mas ainda com idade boa para render em alto nível por várias temporadas. Outros levantam o ponto financeiro, questionam se valeria pagar 9 milhões de euros por um lateral. Mas tudo indica que o cenário do empréstimo segue vivo e pode ser a solução que agrada a todos. E nesse ponto é importante destacar: não é todo dia que um jogador que estava prestes a ser anunciado por outro clube com tudo alinhado muda de ideia para vir jogar no Brasil. Emerson tinha negociação adiantada com o Besiktas. Estava pronto para assinar. E quando o Flamengo apareceu, parou tudo. Isso mostra o peso da camisa. Mostra que o projeto apresentado foi convincente. E que ainda existe muito apelo em vestir o manto sagrado. É claro que a oficialização ainda depende de detalhes. Documentos, liberações, prazos. Mas o caminho está aberto. E o Flamengo, se confirmar essa chegada, dá mais um passo importante nessa janela. Porque além de manter o elenco competitivo, envia uma mensagem clara ao mercado: o clube está atento, está preparado e vai disputar os grandes nomes. Tudo isso sem comprometer o equilíbrio financeiro. E esse é o segredo. Equilibrar ambição com responsabilidade. Investir onde precisa, vender quando é vantajoso e manter o time em condição de disputar todos os títulos. Esse é o Flamengo que o torcedor quer ver. E falando em títulos, o Brasileirão está se desenhando como um dos mais disputados dos últimos anos. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Bragantino, Bahia, todos colados, separados por poucos pontos. E com jogos atrasados que ainda vão mexer na tabela. Cada confronto direto é uma final. E é por isso que o Flamengo precisa manter o foco absoluto. Ganhar em casa, pontuar fora, manter a consistência defensiva e aproveitar as chances no ataque. Não é hora de perder pontos bobos. Não é hora de deixar escapar vitórias ganhas. Porque no fim o campeão será aquele que errar menos, que for mais constante. E o Flamengo, se seguir nessa batida, tem tudo para ser esse time. Faltando ainda muitas rodadas, o mais importante é não se empolgar demais com uma boa fase, nem se desesperar se algum tropeço acontecer. É manter o equilíbrio, ajustar os erros rapidamente e seguir construindo. Porque título se ganha na regularidade. E o Flamengo tem elenco, tem estrutura, tem torcida e tem comando para fazer isso acontecer. E agora, com a possível chegada de Emerson Royal e a negociação em aberto por Carrascal, o time pode ficar ainda mais forte. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O mundo do futebol brasileiro foi tomado por um verdadeiro burburinho após a CBF anunciar o cancelamento da partida entre Bragantino e Flamengo, válida pelo Brasileirão. A notícia caiu como uma bomba entre torcedores, analistas e dirigentes, gerando uma série de especulações sobre os motivos que levaram a Confederação Brasileira de Futebol a tomar essa decisão inédita. Até o momento, a entidade máxima do futebol nacional não divulgou detalhes oficiais sobre o que motivou o cancelamento, o que só aumentou o clima de mistério e alimentou uma enxurrada de rumores. Entre as possibilidades mais comentadas nos bastidores, há quem acredite que o episódio possa estar ligado a irregularidades envolvendo a escalação de atletas suspeitas de problemas estruturais no estádio onde a partida foi disputada, ou até mesmo questões logísticas que inviabilizaram a realização do confronto dentro dos padrões exigidos. Outra linha de especulação aponta para um possível erro na organização do calendário da competição, o que poderia ter provocado um conflito de datas ou problemas relacionados à arbitragem e à segurança do evento. No meio desse turbilhão de informações desencontradas, torcedores das duas equipes ficaram divididos entre a frustração por não verem a partida ser validada e a curiosidade sobre os próximos desdobramentos. Flamengo e Bragantino, por sua vez, ainda não se manifestaram oficialmente, mas há rumores de que ambas as diretorias estejam em contato com a CBF buscando esclarecimentos e possíveis alternativas para que o confronto possa ser remarcado e disputado em breve.
A situação também gerou especulações sobre os impactos no campeonato, principalmente no que diz respeito à pontuação e à classificação, levantando questionamentos sobre como a entidade irá proceder para manter a lisura da competição. No meio esportivo, a decisão da CBF também provocou debates acalorados, com os jogadores, comentaristas e especialistas opinando sobre as possíveis consequências desse episódio para a credibilidade do Brasileirão. Alguns sugerem que essa medida drástica poderia ser um sinal de que a entidade está disposta a endurecer o controle e a fiscalização para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer. Outros, no entanto, ponderam que o cancelamento pode abrir precedentes perigosos, deixando clubes e torcedores em uma situação de insegurança quanto à realização dos jogos e à estabilidade do campeonato. A imprensa esportiva está atenta a qualquer movimentação da CBF e das equipes envolvidas, na expectativa de que novos detalhes sejam divulgados nas próximas horas. Enquanto isso, a torcida segue em suspense, acompanhando de perto cada rumor e especulação e esperando que essa novela ganhe um desfecho que preserve a emoção e a competitividade que fazem do Brasileirão uma das competições mais vibrantes do futebol mundial. Seja qual for o desfecho, fica claro que o cancelamento dessa partida entre Bragantino e Flamengo já entrou para a história como um dos episódios mais intrigantes e comentados da temporada. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando em, ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo, até morrer, tamo junto.